Jesus, simplesmente o unigênito. Jesus, simplesmente o único Filho de Deus. Deus é Pai de um Filho só, chamado Jesus. Por isso Ele é unigênito. Mas Deus é Pai, Deus é Jesus e Deus é o Espírito Santo também. Eles são um só. O pastor me convidou a falar hoje sobre simplesmente Jesus, o unigênito, o único Filho de Deus. Nós temos estudado e vamos estudar esse ano todo o Evangelho de João. E podemos ver o tratamento de João na pessoa de Jesus, o quanto ele fala, o quanto ele se identifica e o quanto ele procura explicar a importância de Jesus em seu Evangelho. O quanto ele procura explicar ou falar da importância de que Jesus é Deus. É o unigênito, é o único Filho de Deus. E ele chega a dizer que e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. E o Verbo se fez carne, ou seja, Deus se fez presente na pessoa do seu Filho Jesus. Desde lá do Jardim do Éden, no princípio Deus criou todas as coisas. Estava sem forma e vazia, mas Jesus já estava presente na pessoa de Jesus, como Criador, como Senhor, como Pai da humanidade, o Pai de seu Filho Jesus. A grande diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões é esta: Deus veio até nós. A grande diferença das religiões é esta, de que Deus veio até nós. O cristianismo é a única religião que mostra quem é Jesus, ou quem é Deus, qual a importância dele. Por isso vem de Cristo, por isso o cristianismo na pessoa de Jesus. Jesus é o Verbo, Jesus se fez presente, ou seja, Deus no seu plano de criação, de universo, já sabia que o homem cairia, que o pecado surgiria, mas ele é Deus, e como Deus, ele veio até nós. Enquanto o homem tenta alcançar o divino por esforço, Jesus, o unigênito do Pai, desceu para se fazer carne, habitar conosco e revelar o coração do Pai. Unigênito significa único do gênero, sem igual, exclusivo. Ele é o único que revela Deus de forma perfeita, porque Ele é Deus em forma humana. Jesus é um homem. Jesus se fez homem para provar para a humanidade que Ele também é uma pessoa. Ele tem sentimento. Muito embora a única diferença de Jesus para o homem pecador é que Jesus não conheceu o pecado. Ele nos resgatou do pecado. Porque Jesus não conheceu o pecado, porque Jesus aqui no sentido, Ele é Deus. E Deus é perfeito, Deus é santo. Deus é purificado. Então Ele não pôde conhecer o pecado. O pecado partiu de Adão, do ser humano, do seu ser criador, como coroa da criação. Por isso há uma semelhança de Deus para com o homem e do homem para com Deus. E o unigênito, o Filho de Deus, na pessoa de Jesus, Ele se fez presente como o único do gênero, sem igual, exclusivo. Em João 1,14 é o versículo onde o céu e a terra se encontram, o infinito se fez finito. O eterno entrou no tempo, o invisível se tornou visível. O Kairos invadiu o que nós. Hoje vamos ver 3 dimensões dessa verdade poderosa. Quando nós vemos que Jesus é Deus,
Quando nós intercedemos na pessoa de Jesus, oramos a Deus e dissemos em nome de Jesus, nós podemos ver em 3 dimensões apenas, 3 pontos nós vamos discutir nessa noite, a questão da Jesus como o único, unigênito e Filho de Deus. E Ele então vai nos dar a questão que Ele é o versículo onde o céu e a terra. O primeiro aspecto dele é que Jesus é o unigênito que fala com a gente, porque Ele é o verbo. Então Jesus fala com a gente, porque Ele é único, mas Ele é o verbo. E o verbo o que é? Se fez carne. O verbo o que é? É a palavra. Então Deus se fez carne entre nós e conversa conosco, e fala conosco e está em nós. João diz que Jesus é o verbo se fez homem, carne, é a palavra. Então a palavra está conosco. Jesus, em grego, logo significa expressão, mensagem, comunicação. Jesus é a voz audível do Deus invisível. Ele não é apenas um mensageiro, Ele é a própria mensagem de Deus. Jesus, o único unigênito de Deus, o único Filho, Ele é a própria mensagem de Deus. Ou seja, Ele é Deus. E se nós quisermos conhecer ou se aproximar mais de Deus, se aproxime de Jesus, porque Jesus é o caminho. Jesus é que nos liga a Deus. É por isso que nós temos o hábito ou o costume de orarmos e orarmos em nome de Jesus. E dizer amém, assim seja, porque Ele é o mediador entre o homem e Deus. Muito embora também Ele seja Deus encarnado. Por isso que Ele é o verbo, Ele se faz presente, Ele nos ouve. E quando o homem estava perdido em silêncio espiritual, Jesus veio e falou com a gente, não apenas com palavras, mas com gestos, lágrimas, perdão e amor. Basta vermos o sacrifício de Jesus, o quanto Ele sofreu, o quanto Ele chorou, mas Ele cumpriu a vontade de Deus, para mostrar para a humanidade que Ele é Deus, Ele é Jesus, Ele é o Salvador, Ele está no meio de nós. Quando você quiser ouvir a voz de Deus, olhe para Jesus, leia os evangelhos, e cada gesto dele é uma palavra de Deus para você. No caos do mundo, a voz de Cristo ainda ecoa: vinde a mim, todos os que estáis cansados. Há uma versão que diz, né? Cansados e oprimidos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Vinde a mim todos os que estáis cansados. A palavra, Jesus está dizendo, vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Cansado de quê? Em que sentido você está cansado? Há pessoas que andam cansadas, muito cansadas. Inclusive procurando uma resposta para a sua vida, para as coisas do mundo, procurando uma resposta para que ela possa ter um sentido da vida. E a ilustração que o autor colocou é: quando você quiser ouvir a voz de Deus, olhe para Jesus. A voz, cada um tem uma voz. A gente sabe que, do ponto de vista científico ou humano, quando, por exemplo, eu conheço a voz do meu filho, conheço a voz da minha esposa, conheço a voz do meu neto, e quase agora, sabe o que o meu neto falou para mim? Vovô, você vai arrasar. Coisa de Dudu, né? Quase recentemente o pastor mandou uma mensagem: você vai ser usado por Deus. Porque a gente está aqui na qualidade de instrumento, de mensageiro da palavra de Deus, do Evangelho. E qual que tem sido? Então, quando você quiser ouvir a voz de Deus, ore para Jesus, leia os Evangelhos.
Quando nós lemos o Evangelho, especialmente João, Mateus, Marcos e Lucas, não, mas João, ele é tão detalhista, que eu gosto de pensar assim, os evangelistas, os 4 evangelistas, é como se você visse aqui na Marechal Tito um acidente. 2 carros se chocaram. Muita gente viram esse acidente. Então, o fato é o acidente, a batida dos 2 carros. Mas se você vê as pessoas que viram aquele acidente, cada uma vai ter uma opinião diferente, uma versão diferente. Mas o que importa não é a versão, o que importa é o fato. E João está dizendo que realmente Jesus é Deus, Ele é unigênito, Ele é Filho de Deus. Os outros evangelistas falam, narram a história de Jesus, mas às vezes com um ponto diferente, de outras realidades. Mas João não, ele é muito objetivo, ele é sincero e ele fala a realidade. Quando você começar a ler os evangelhos, principalmente da Bíblia, você vai ver que cada evangelista fala de Jesus, mas cada um tem um detalhe. E João é cheio do detalhe. Mas o detalhe principal de João aqui é ele quer mostrar que Jesus é Deus. Ele é o único caminho. Ele é que nos une entre o homem e a Ele, através da pessoa de Jesus. Há uma ilustração que diz o seguinte: no caso do mundo, a voz de Cristo anda e ecoa: vinde a mim todos que estáis cansados. Há pessoas cansadas de procurar uma religião, ou procurar uma verdade. Há pessoas que andam em vários lugares atrás de uma solução, de uma resposta para a sua vida. E tem gente que não tem mais aonde ir, porque não sabe onde encontrar uma solução para a vida dela. Mas qual que é a solução? Jesus. Mas Jesus é anunciado, mas às vezes ela não quer, mas a solução é Jesus. E sempre será e vai ser. Porque Jesus é a resposta, é unigênito e é Deus. Conta-se que um menino pequeno estava com medo de dormir sozinho. O pai lhe disse: filho, Deus está com você. Mas o menino respondeu chorando: pai, eu sei, mas eu quero alguém de carne e osso. Ou seja, temos que sentir que realmente Deus é o verbo. Deus se faz presente. Não importa as circunstâncias. A gente é crente, irmão, tem problema, tem falha, é pecador. Mas há momento que é tão importante quando nós lembramos que eu não estou sozinho. Nós não estamos sozinhos. Deus está comigo. Ou Deus está conosco como igreja. Deus se faz presente, independente da situação em que eu estiver vivendo. Deus está e estará sempre comigo. E eu preciso crer e acreditar que isso é uma verdade. Porque a palavra nos diz que Jesus é Deus. Ele ouve a minha voz. Ele nos ouve, Ele nos conhece. Ele sabe as nossas características. Ele sabe do nosso problema. Ele sabe das nossas falhas, das nossas imperfeições. Ele sabe, porque Ele é unigênito, é o Filho de Deus, é Deus presente. Então o menino usa uma ilustração dessa, ele quer algo que se sinta presente, que ele possa se tocar e ver. Agora, como é que vamos fazer isso? Em oração, diante de Deus, sentindo a voz de Deus. E às vezes, irmãos, vamos ser sinceros, a gente tem medo de ouvir a voz de Deus, né? Por quê? Porque Deus vai nos cobrar. Deus vai nos dar compromisso. Deus vai nos chamar a atenção, vai nos advertir a sermos melhores, crentes em Cristo, filhos de Deus por adoção. Mas também Deus nos fez filhos da pessoa de Jesus, do seu unigênito. E foi exatamente isso que Deus fez em Jesus. Ele veio em carne e osso, para que pudéssemos ouvir, tocar e ver o amor do Pai. Paulo chega a dizer o seguinte, irmão: quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Todos nós aqui temos ouvido, né? Mas será que você está ouvindo aquilo que Deus quer para você? Você tem dado ouvido à voz de Deus? Você tem sentido que tem sido tocado por Deus? Você tem visto Deus? Você tem visto ou sentido o amor do Pai? Essa é aquela questão da intimidade entre o Filho e o Pai. Conhece a voz, conhece as características. Deus nos conhece. Deus sabe quem nós somos. Deus sabe da nossa bondade ou da nossa maldade, porque Ele é Deus. Ele habitou entre nós. Ele é o unigênito que habita através do seu Espírito. Ele está conosco para que possamos sentir a questão de que Ele habitou entre nós e ouvir e vai tocar o amor do Pai. Então, o primeiro aspecto é que Jesus é o Verbo e se fez carne. O segundo aspecto, irmãos, é que Jesus é o unigênito que habita na gente através do seu Espírito. Diz que e habitou entre nós. A palavra grega para habitou, a skonosin, que significa amou a sua tenda ou tabernáculo entre nós. É uma referência direta ao tabernáculo no deserto, onde a presença de Deus habitava no meio do povo. Lá no Antigo Testamento nos mostra que toda vez que aquela arca, o tabernáculo se veria, era Deus presente no meio do povo. Então Deus se sentia, as pessoas sentiam que Deus se fazia presente por causa do tabernáculo, da arca, né? Onde estava, Deus estava presente. E ele então, referência no tabernáculo ao deserto, onde a presença de Deus habitava no meio do seu povo. Agora, em Cristo, Deus ama sua tenda dentro de nós. Ele não está distante, mas vive entre nós pelo Espírito. Você não está sozinho. A presença de Deus não depende de um templo de pedra, mas do templo do coração. O Espírito Santo é a prova de que Jesus não apenas passou pela terra, mas ficou em nós. Você não está sozinho. Jesus está com você. Jesus está com nós. Jesus vive em nós. Irmãos, que privilégio saber que Jesus está comigo. Jesus vive comigo, Ele está comigo. Eu merecia? Não, mas Jesus prometeu que Ele vai estar comigo. E eu tenho certeza que não é apenas por alguns dias, alguns meses, mas sempre, até na eternidade. E qual que é a aplicação disso para nós? O Espírito Santo é a prova de que Jesus não apenas passou pela terra, mas ficou em nós. Conta-se que um missionário nas selvas da África viveu isolado por meses, quando um nativo perguntou se ele não se sentia só. O missionário respondeu: não. Há alguém que anda comigo, fala comigo, consola meu coração, o Espírito de Cristo. Irmãos, não estamos sozinhos, alguém está conosco. Essa experiência fala do missionário. Achou que ele estava só, falou: não, não estou só. Deus está comigo. Ele fala comigo, eu ouço, eu converso com Ele, Ele fala comigo, Ele se faz presente em mim, então não posso desanimar, porque Ele está presente. Eu não estou só, mas Ele está comigo. Às vezes nós usamos uma expressão, né? Você viu? Você veio sozinho? Eu falo: não, eu vim com Deus. Não é? Você está sozinho? Não, sozinho não, estou com Deus. Mas está mesmo. Você anda com Deus, Deus anda com você. Não é? A gente usa umas expressões assim que é interessante. Você está sozinho? Não, vim com Deus. Ou se Deus quiser. Aí a experiência é de que Ele é digno de toda glória, porque é o próprio Deus entre nós. Ou seja, o Emanuel.
vinde a sua glória. Mesmo nas trevas da solidão, quem tem Jesus dentro de si, nunca está só. Mesmo na treva da solidão. Às vezes ficamos abatidos, ficamos tristes, mas nunca estamos só, porque Deus está conosco. E outra, Deus está na questão da nossa glória, não é? Para que nós possamos dar glória a Deus. Ele é digno de toda a glória. E para dar glória a Deus, não precisa ser pentecostal, irmão. Como crente, temos que dar glória a Deus, temos que dar aleluia. Temos que dizer sempre, obrigado, Senhor. Oh, glória! Glórias a Deus, aleluia! Deus vive, Deus faz presente. Glória a Deus por isso. Isso é um dever nosso como crente, como aquele que acreditamos em Jesus como unigênito. E Deus é Pai, Deus se faz presente. E Ele nos ama e Ele quer que nós o amamos. Ele nos conhece, Ele sabe quem somos. E o terceiro aspecto que nos dá é justamente que Jesus é o único que recebe toda a glória, porque é Deus entre nós, o Emanuel. Então Ele recebe e deve receber toda a glória, porque Ele é o Emanuel. Ele é o Deus que está conosco, Ele sempre estará conosco. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testemunhou essa glória, não apenas no monte da transfiguração, mas na cruz, onde o amor se mostrou mais brilhante que o sol. A glória de Jesus não é apenas majestosa, mas é a beleza da graça e da verdade em ação, também no seu sacrifício. A beleza de Jesus. Jesus é a luz e nós temos que brilhar. Ele é digno de toda a glória, porque é o próprio Deus entre nós, o Emanuel. Se Jesus é Deus entre nós, entregue-lhe toda a glória da sua vida. Não viva para ser visto, viva para que Ele seja visto. A maior glória que podemos dar a Cristo é permitir que o mundo veja sua graça e reflita entre nós. Eu não sei quantos já teve essa experiência. Às vezes você vai num lugar, a pessoa nunca te viu, nem você viu ela, e alguma coisa fala assim, você é crente, né? Já aconteceu isso com alguns irmãos? Já aconteceu isso comigo. Do nada, você vai num lugar, não conhece a pessoa não me conhece, mas ela fala assim, você é crente, hein? Por quê? Aí você falou, é mesmo, eu sou crente, cara. Às vezes não pergunta de qual igreja, mas fala que você é crente. Porque você tem cara de que você parece crente, né? Parece crente. Por quê? O Espírito de Deus está em nós. Ele brilha, Ele está em nós. Aí você, puxa, é verdade, eu sou crente. Às vezes estava meio esquecido, né? Aí você, não, opa, sou crente. Ah, tá, quanto tempo? Ih, tem bastante tempo. Isso não é para ficar para nós, isso é para a glória de Deus. Isso é para ser dito ou falado para outras pessoas, porque elas também precisam conhecer e viver para a glória de Deus. Uma outra questão que nos dá na aplicação é que, se Jesus é Deus entre nós, entregue-lhe toda a glória da sua vida. Não viva para ser visto, viva para que Ele seja visto. A maior glória que podemos dar a Cristo é permitir que o mundo veja a sua graça refletida em nós. Um vitral numa catedral só mostra a sua beleza quando a luz do sol passa por ele, sozinho. É apenas um vidro colorido. Mas quando a luz o atravessa, as cores ganham vida. Assim é o cristão. Só refletirmos beleza quando a luz de Cristo brilha em nós.
Ao entrar aqui no templo, a gente se sente bem, né? Porque dá-se a ideia, ou a gente fica pensando que Deus está aqui só, né? Deus se faz presente. Quando você entra num templo enorme, qualquer que seja, vamos supor, não sei quando já entraram na Catedral da Sé, no centro, Marco Zero de São Paulo. Quando você entra lá, qualquer pessoa que entra, ela entra e se sente assim uma paz, né? Um lugar tranquilo, um respeito, né? Porque a pessoa começa a imaginar, nossa, aqui é a catedral, aqui é o templo, Deus está aqui. Então eu tenho que me comportar, tenho que respeitar, porque aqui é a casa de Deus. O povo de Israel não tinha essa mentalidade, achava que Deus só estava lá em Jerusalém, lá no templo. Então eles faziam anualmente, as tribos, peregrinação para ir lá para o templo, para adorar a Israel, Jeová. Essa era a visão do Antigo Testamento. Mas em Cristo, irmão, Deus se faz presente em qualquer lugar, na sua vida, na minha vida. Por isso que a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. É Jesus em nós. E nós temos que refletir esse Jesus para os outros. Essa luz tem que brilhar. Esse espelho tem que refletir. Mas se você não está refletindo, continue buscando a Deus para que você possa refletir e as pessoas vejam em nós essa diferença. Que nós não estamos mais nas trevas, mas nós estamos vivendo na luz. E a luz é Jesus. Sozinho e apenas o vidro colorido. Está lá o vidro, mas não está dando luz, não está refletindo. E nós somos chamados para refletir, para fazer a diferença. E assim é chamado o cristão. Só refletimos beleza quando a luz de Cristo brilha em nós. Então, olha a importância de João. Quando ele fala que Jesus, o unigênito, o único Filho de Deus, na pessoa de Jesus, mas é Jesus que nos leva até o Pai. É Jesus que nos dá a expressão de chamar o Deus de Pai. É o Emanuel, é o Deus conosco. E assim é o cristão, o seguidor de Cristo. Ele brilha no meio das trevas. Ele tem que ser luz, ele tem que brilhar. Hoje nós somos apenas servos, seguidores de Cristo. E como é bom ser seguidor de Cristo e ter em Cristo, como o Emanuel, Deus conosco. E para concluirmos, irmãos, há uma outra experiência que isso é um fato real na história da humanidade. Em 2010, no terremoto do Haiti, equipes de resgate encontraram um menino preso sobre os escombros. Quando o retiraram, ele suscitou. Eu sabia que vocês viriam. Mamãe disse que Jesus estava comigo. Dias depois descobriram que a mãe havia morrido, tentando proteger o filho com o próprio corpo. Aquela mulher, em seu sacrifício, foi uma pequena imagem do amor do unigênito que se entregou para que tivéssemos vida. Amor de mãe. A mãe dá a vida por um filho. Por mais que ela tenha gerado, mas ela dá a vida pelo filho, porque saiu do dentro dela, do ventre. Ela gerou. E a experiência aqui foi que, por que perceberam? Como que diz, minha mãe intercedeu por mim. Minha mãe me protegeu. O filho foi salvo, a mãe não. Mas qual é a referência? Qual é a experiência? Ele sentia. É isso que Deus quer que nós sentimos, irmãos. A voz de Deus falando a nós. Ouvir a voz de Deus. Seja que é uma experiência de verbo, encarnou, se fez presente. Deus está conosco. Não é uma ideia de encarnação, de espiritualidade, não. Deus se faz presente em nós. Glória a Deus, aleluia.
Que experiência, que dádiva, que graça, que misericórdia nós recebermos de Deus como pecadores perdidos, sem Jesus e sem salvação. E hoje nós temos Jesus. E a experiência que fica é que Jesus é o Verbo que fala conosco, o Espírito que habita em nós, e o Deus que revela a sua glória entre nós. Tudo o que precisamos está nele, simplesmente o unigênito. Hoje, o unigênito ainda fala, habita e se revela. Se você ainda vive distante, permita que ele faça morada no seu coração. Que Cristo, o Verbo vivo, seja a voz, a presença, a glória em sua vida, hoje e para sempre. Amém? É uma oportunidade que Deus sempre nos dá de sermos melhores filhos dele. É uma oportunidade que Deus nos dá de ouvirmos a sua voz. É uma oportunidade que Deus nos dá de sermos crentes melhores. Eu não sei como está a sua vida diante de Deus, sua vida chamada cristã com Cristo. Como você anda? Como você está? Você tem orado a Deus? Você tem lido a palavra de Deus, que é a Bíblia? Você tem intercedido? Você tem procurado realmente viver essa vida diante de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus falando ao seu coração? É uma oportunidade que Deus nos dá para que cada dia possamos melhorar, cada dia possamos nos consagrar, se dedicar, ouvir a voz de Deus. Irmãos, os desafios são grandes. A igreja é de Cristo, Cristo é o cabeça, Jesus é o unigênito, nós somos chamados por Deus, e que possamos caminhar sempre com Deus, aprendendo cada vez mais e reconhecendo Ele como um unigênito, o único Filho de Deus, mas foi Ele que resgatou nós das trevas para a sua maravilhosa luz. Que oportunidade! Como devemos ser gratos por esse privilégio de crermos no Evangelho, e não porque queremos, mas porque foi uma escolha, uma dádiva de Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar e depois, com pós-lúdio, terminaremos o culto. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor me deu, mais uma vez, de estar aqui na Tua igreja, anunciando, falando do Teu amor ao Teu povo, e que nós, ó Deus, como igreja, principalmente igreja local, possamos continuar sendo luz, no meio do Teu povo, no meio da comunidade, que as pessoas vejam em nós, ó Deus, a diferença, não porque somos melhores do que eles, mas é porque o Senhor nos capacita, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos deu esse privilégio de nos tirarmos das trevas para a sua luz. Andávamos desgarrados como ovelhas perdidas no meio das trevas, mas nós somos gratos porque a Tua misericórdia, a Tua graça nos alcançou. Ó Pai bendito, que bênção, que toda glória, toda honra seja realmente para o Senhor, como nosso Deus Emmanuel presente, e continue presente no nosso meio. Ó Pai bendito, abençoa Teu servo, pastor Manu, na direção desta igreja. Ser com Teu servo para os projetos, os planos. Ser conosco também na questão do estar auxiliando a vida dele. E ser conosco como povo do Senhor, chamado igreja local. Que possamos, ó Pai, ter essa convicção, essa realidade de que o Senhor se faz presente em nossas vidas agora pelo Teu Espírito, e que nós possamos continuar sempre ouvindo a Tua voz, que nós possamos continuar, ó Deus, querendo cada vez mais aprender com o Senhor. Ó Pai, nos perdoe
nos capacita, ó Deus, nos dê coragem, ânimo a perseverar, continuar, Senhor, perseverando a nossa fé, a confiança no Senhor, sabendo que é o Senhor que está conosco, não importa a circunstância, o Senhor se faz presente e sempre fará, porque a tua promessa é essa, ó Pai, não apenas neste mundo, mas na eternidade, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem um plano para cada vida neste mundo. Não estamos aqui por acaso, para fazer número, mas que o Senhor continue nos usando como instrumento em tuas mãos, sendo ferramentas para que possamos ajudar outras pessoas também, principalmente, ó Pai, levando a tua palavra, para que ela também possa ter um encontro pessoal com o Senhor e ouvir a sua voz, poder conversar com o Senhor, assim como nós conversamos em oração, em petição. E ó Deus, abençoa-nos como igreja local, nos abençoe nos desafios, nos planejamentos, nas programações, que são tantas, ó Pai, mas que venhamos ser o teu povo, obediente a Ti e a Tua palavra. Ser, ó Pai, com cada vida presente, ser com aqueles que se encontram na internet, online, ser com aqueles que se encontram afastados, ó Pai, às vezes tão distante, mas que eles também sejam visitados pelo Senhor e que eles possam estar retornando à comunhão junto contigo e que possamos continuar sendo luz no meio das trevas. Eu te peço, ó Pai bendito, em nome de Jesus. Amém.